Pronto. Então, aí vocês conseguem todo mundo visualizar aí essa tela, né, de organização e representação dos dados, né? Ótimo. Então, turma, o que a gente vai fazer agora nessa nossa aula, né? A gente já começou a ver os conceitos que estão por trás, os conceitos iniciais de estatística, que são bem tranquilos com relação a isso. Agora a gente vai ver como é que a gente consegue organizar esses dados, para daqui a pouco falar sobre tabela, né? Mas então, vamos lá, né? Então, vou fazer aqui a leitura do que seria esse rol, né? Então, o rol, ele diz o seguinte: ao dispor dados numéricos de uma pesquisa em ordem crescente ou decrescente, estamos organizando esses dados em uma sequência chamada rol. Então, o que seria, o que eu quero passar naquela mensagem ali para vocês? Que esse rol é uma ordem dos números, ou de uma ordem crescente, ou em ordem decrescente. Por exemplo, como eu coloquei aqui embaixo, deixa eu colocar aqui a cor azul. Se eu fosse, por exemplo, fazer estes números em rol, eu teria que ir uma ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, eu tenho que pegar o menor número aqui. E o menor número que nós temos aqui é o número 30. Depois do 30, nós temos... Qual é o próximo número aqui? Depois do 30? 32, muito bem. 32. Depois do 32, qual é o próximo número? 37. 37. 37. Depois do 37, qual é o próximo número? 39. 49. Não, tem algum antes. 45. 40. Aí, reparem aqui, ó. 45 eu tenho duas vezes. Eu tenho 45 bem aqui e eu tenho 45 bem aqui. Então, eu vou ter que colocar 45 novamente. E o último valor é quem? 39. Qual é o último valor? 49, né? Muito bem. Então, é 49. Então, pessoal, aqui a gente começa a dispor esses dados em rol, ou de uma ordem crescente, ou de uma ordem decrescente. Então, a gente pegou aqueles dados, né, que vão de 32 até 49, e organizou em um rol crescente. Ah, professor, e se fosse um rol decrescente? Seria do maior valor até o menor valor. Seria 49, 45, 45, 37, 32 e 30. Só permitir aqui a participação de Ellen. Vocês entenderam com relação a essa questão aqui do rol? É bem tranquilo. Alguém ficou com alguma dúvida? Não, nenhuma. Tranquilo, né? Então, turma, a gente já viu esses dados dessa representação em rol. Agora, nós iremos falar sobre essa distribuição de frequência. Então, eu queria que vocês imaginassem que, antes da gente fazer essa leitura, que eu tenho duas frequências que eu vou estar trabalhando em estatística. Que frequências são essas, professor? A primeira frequência é a frequência absoluta e a outra é a frequência relativa. Mas em cada uma delas, eu vou mostrar para vocês quais são os exemplos e como é que eu consigo identificar quando eu tenho uma frequência absoluta e quando eu tenho uma frequência relativa, né? Então, vamos lá para o conceito aqui de distribuição de frequência. Para facilitar a análise de dados numéricos de uma amostra, esses dados podem ser tabelados, que isso facilita muito, né? Ou colocados em um gráfico. Para isso, os elementos da amostra são separados em classes. Ou seja, nós vamos separar esses elementos em classes e, de acordo com cada classe, eu vou extrair qual é o valor referente à frequência absoluta e qual é o valor referente à frequência relativa. Então, olhem só esse exemplo aqui na prática. É bem tranquilo. Se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber logo que está tranquilo, que é bem fácil. Eu queria perguntar para vocês, o áudio aqui tá bom para vocês aí? Tem alguma coisa soprando? Não? Não, tá bom. Não. Tá ótimo. Gente, pode estar mandando mensagem necessária no chat, pelo amor de Deus. Exatamente, pessoal. Vamos tentar evitar tipo de mensagens que vão trazer distrações e que vão evitar que vocês tenham uma compreensão maior desse conteúdo. Lembrando que o nosso trabalho aqui é para tentar ajudar vocês, né?
A gente está sempre tentando, pelo menos eu estou sempre tentando ajudar vocês da melhor forma, né? Mas não tentem atrapalhar quem tem, talvez, interesse. Então, olhem só. O que tem aqui nesse segundo exemplo? Está dizendo aqui, notas na prova de matemática de uma sala de aula com 20 alunos. E aí, o que a gente tem? Uma distribuição de notas, ou seja, 20 alunos fizeram uma prova e eu tenho ali uma sequência de números que são o resultado das notas desses alunos. Então, como é que eu poderia, que vocês devem estar se perguntando, como é que eu poderia apresentar esses dados? Reparem o seguinte, na primeira informação que nós temos ali. Essas notas que eu tenho aqui, por exemplo, 8, 9, 7, 8, 6, 5 e por aí vai, eu tenho a menor nota com o número 5. Ou seja, de todas as notas que eu tenho aqui, a menor nota, ela é a nota 5. Então, eu vou definir a uma das minhas classes como sendo uma nota 5. Ou seja, ela vai ser minha classe, ela vai ser a minha referência. Então, na classe, eu vou colocar que tiveram notas 5. Qual é o outro número que aparece aqui? 6. 7. 7, excelente, muito bem. É bom quando vocês participam. 7, qual o outro número? 8 e 9. 8, 9. 8 e 9. Reparem que não houve a presença também de nenhum 10. Então, eu posso dizer que dentro das minhas classes, dentro das minhas opções, eu tenho apenas essas 5 opções de nota. Ou a pessoa tirou 5, 6, 7 ou 8. Ainda não conseguiu compreender? Não, Deixa ele terminar. Deixa eu só concluir. Entender, Aí né? a gente retoma nessa parte aqui. Beleza? Vai ficar bem fácil. Não é esse conteúdo aqui, não tem muita dificuldade. Vocês, eu acredito que vão tirar de letra. Só para que vocês possam compreender melhor. As classes, turma, é como se fosse, por exemplo, as turmas. As turmas de vocês. Turma 300, turma 301, turma 302. Se houvesse mais, seria 303, 304, por aí vai. Então, essas são as classes. Então, aqui eu estou dividindo as notas dos alunos em classes diferentes. Ou seja, alunos que tiraram 5, alunos que tiraram 6, alunos que tiraram 7, alunos que tiraram 8 e alunos que tiraram 9. Então, eu dividi em classes diferentes, ou seja, em grupos diferentes. Agora, o que seria, professor? Essa frequência absoluta que o senhor está colocando bem ali. Essa frequência absoluta, pessoal, ela nada mais é o quantitativo de pessoas que tiraram aquela nota anterior. Ou seja, na classe 5, olhem só, na classe 5, eu vou até colocar uma cor aqui diferente, vou botar um verde. Na classe 5, eu tenho o quantitativo de alunos que tiraram 5. Então, quantos alunos tiraram 5? Eu vou observar aqui nos meus dados. Eu tenho a presença de 1, aqui, onde é que tem 5 de novo? 2, e deixa eu ver se tem mais. Tem mais aqui, será? Tem mais um, Tem. bem ali, ó. Tem mais um. Tem mais um. 3. Então, o que eu posso dizer? É que nessa minha frequência absoluta, eu tenho um grupo de 3 alunos que tiraram a nota 5. Vocês estão entendendo como é que a gente vai começar a dividir? Isso é fundamental para vocês entenderem esse conteúdo. Fácil. É bem fácil. Né? Até agora tá ótimo, né? Então, é bem tranquilo, mas vai ficar nesse mesmo nível, fiquem tranquilos. Se vocês entenderem esses passos aqui, vocês vão conseguir montar as outras tabelas. É só vocês prestarem atenção que vai ser bem tranquilo. Ó, peraí, deixa eu colocar aqui. Os 3 têm 2. Exatamente. Então, o número 6, ó. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer a contagem. Aqui. Ótimo. Agora do número 6. Tem 3. Quantas amostras eu tenho da classe 6? 3. Uma. Vamos ver aqui. 2 antes do 5 e depois do 5. 2, 3. Ótimo. Então, na minha frequência absoluta, eu vou dizer que na classe 6, eu tenho 3 notas. Vocês entenderam? Agora, 7. Quantas eu tenho no 7?
5 alunos, parece. Confiram Sim. aí, dá uma analisada aí. 5, 4? É, Deixa eu ver exato, quantos. 5 alunos. Então vamos lá. Na classe 7. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 alunos de classe 7, né? E agora 8. Deixa eu apagar aqui. Quantas eu tenho do 8? 5. 5 também. Tem também 5 do 8? Vamos lá. Então vamos contar aqui. É só contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 pessoas com classe 8. E a classe 9? 4. Classe 9 eu tenho quantos? 4 pessoas. 4. 4 pessoas, né? Então eu vou só apagar ali. Por isso que eu pedi para vocês esperarem um pouco mais para tirarem as dúvidas, porque vai começando a clarear, para vocês É, porque perceberem eu também não estava entendendo. que é super tranquilo. Ó. É 9. 1, 2, 3, 4 e só. Não tem mais nenhuma. Então aqui vocês irão colocar o número 4. Agora, olhem só, deixa eu só conferir aqui uma coisa. Apaga aqui. A gente preencheu a frequência absoluta. Já preencheu a quantidade de classes, né? Que são as opções, digamos assim. E As notas, a né? gente. As notas. Ah, então Exatamente. a frequência relativa é o 9 mais 4, 5 mais 3, 6 mais 3, é isso? Hum, não exatamente. Não exatamente, mas eu gostei da tentativa. A frequência relativa, eu vou dar um spoiler para vocês. A frequência relativa é quanto cada classe, ou seja, quanto cada valor corresponde ao valor total. É quantos por cento? Por exemplo, vamos ver aqui o total. Olhem só. Eu tenho um total de 3 mais 3 mais 5 mais 5 Vai mais dar 4. Então, ao total, eu tenho quantas notas? Ó, aqui é 10, né? Mais 10. Aqui, então, eu tenho um total de 20 notas. Não é isso? Entendi, Então, não. Se eu somou os números, foi? Sim, só dá para exatamente. tirar com absoluto. Exatamente, ó. 3, eu peguei 3, mais 3, mais 5, mais 5, mais 4. Foi isso que eu fiz. Ó, aqui, ó, 5 mais 5 vai dar 10, 10 mais 4, 14, 14 mais 3, 17, e 17 mais 3 dá 20. Aqui é o total, entendeu? Ali eu botei embaixo o total. Então, é o total de notas. Que, inclusive, se vocês prestarem atenção, o enunciado já nos deu essas notas. Ó. Ele diz que são um total de 20 alunos. Se os 20 alunos fizeram, então cada um tem uma nota. Se cada um tem uma nota, então só podem ser 20 notas. Vocês entenderam aí? Tomara que na prova sacar essa tabela. Tomara. Oh, aí é tranquilo demais, né? Aí fica É, tranquilo. E vocês podem apostar que vai ter alguém que vai errar se eu botar só essa tabela aqui, por exemplo. Eu vou errar, Eu acho que não. no Na hora. no médio todinho eu aprendi a primeira aula. Não pode errar, né? Então, turma, o que eu queria que... Eu até coloquei aqui os números a mais, né? Espera aí, deixa eu só ajeitar aqui. O que a gente vai fazer agora aqui? O que seria essa frequência relativa? A frequência relativa, pessoal, nada mais é do que o espaço em que eu tenho a frequência absoluta comparado ao meu total. Ou seja, olhem só no exemplo aqui do número 4, né? Do número 4. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal que está pedindo para entrar aqui no chat. Então, por exemplo, eu poderia dizer que 4 é a mesma coisa. Eu estou pegando aqui, ó. Quantos alunos tiraram 9, por exemplo? Foram 4 alunos. Boa tarde. E o que? Boa tarde. Esses 4 alunos correspondem quantos por cento do valor total? Esse resultado é que vocês vão colocar aqui na frequência relativa. Vocês entenderam? Por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo do 4. Porcentagem, não é 9? Oi? Em porcentagem? Em porcentagem. Exatamente, Aí, porcentagem. Mas o que vocês vão pegar é a quantidade de alunos, ó. Aqui, ó, a quantidade de alunos aqui, ó. Pode falar, pode falar. Alguém avisou o senhor
porque eu tava sem celular e eu não tava assistindo as aulas. Não me comunicaram. Mas Cara, eu vou problema. fazer o seguinte, no canal eu sempre disponibilizo essas aulas que ficam gravadas. Dá uma caprichada lá nas aulas, assiste as aulas do YouTube, para te conseguir pegar esse ritmo dessa aula aqui. Ela é super tranquila, o pessoal tá aqui tá conseguindo tirar de letra. Se tu conseguir acompanhar as outras aulas, dá para te entender esse conteúdo aqui de boa, entendeu? Mas só aqui dá pra... Depois eu chamo o celular no PV. Tranquilo, a gente dá uma conversada direitinho lá para tentar te passar algumas instruções. Deixa eu só permitir aqui para o pessoal acessar. Beleza, né? Então, vamos lá. O que é essa frequência relativa? Mais uma vez aqui, deixa eu até mudar de cor para ficar legal. Vou botar um cinza. Eu vou analisar o resultado que eu tenho da minha frequência absoluta, que a gente já tem aqui, por exemplo, 3, 3, 5, 5 e 4. O resultado que eu tenho dessa minha frequência absoluta, e o que eu vou fazer? Eu vou comparar com o total, para eu saber quanto é o valor da porcentagem, quanto equivale, por exemplo, no valor 4, no total de 20, entendeu? Então, eu posso dizer, vou fazer o primeiro exemplo aqui para vocês, ó, no 4. O 4, turma, equivale a 20% do total. Mas 20% de quem, professor? 20% do número 20, né? Para isso, como é que a gente faz esse cálculo, professor? Porque isso aí eu não entendi Eu tô direito. boiando. Se eu quisesse achar esses 20%, como é que eu Não faria? tem mais nada, professor. Eu iria fazer o seguinte, calma aí. Eu iria fazer o seguinte, 20% é o quê? Equivale a quantos por cento? 20 é o quê? É o total, né? O total é igual a 100%, então 4 é igual a X%. Não é isso? Regra de 3, pessoal? Sim. 20 vezes X vai dar 20X. Quer dizer que o senhor está formando o meio pelos extremos, é? Para poder fazer a conta certa? O que eu estou fazendo, na verdade, uma regra de 3. Para me achar quanto equivale, por exemplo, de um total de 20, para tentar ser até um pouco mais simples, eu tenho um quantitativo de 20. Eu dei, por exemplo, desconto de 4 reais. Quanto foi o valor do meu desconto? Se vocês quisessem inverter essa lógica para vocês entenderem melhor. Então, no universo de 20 notas, 4 notas são quantos por cento? Vocês estão entendendo aí a ideia? Então, 20% aqui, ó. Coloquei aqui, ó, 20, que é o valor total, que é o número de notas. Aqui, ó, é notas. E aqui é a porcentagem. Então, 20 notas para 100%. 4 notas são quantos por cento? Então, eu vou multiplicar. 20 vezes x, 4 vezes 100. Aqui vai dar 400. Então, eu vou dizer que x é igual a 400 dividido por 20. Não é isso? Corto o zero daqui com o zero daqui. 40 dividido por 2, x é igual a 20. 20 o quê? 20%. Por isso é que aqui eu coloquei, ó, o valor 20%. Porque 4, comparando a análise da frequência absoluta com o quantitativo total, ele representa apenas 20% desse quantitativo. Vocês entenderam aí? Eu, professor, não estou entendendo, é por causa desse 20 que está bem, sendo que o 20 está embaixo na absoluta. Não. Vocês vai já fazer sentido, quer ver? Eu vou apagar aqui, ó. Vou fazer mais um. Isso. Está endoidando na cabeça todinha. Professor, me mostra mais uma aí. Eu vou fazer uma outra aqui para vocês. Quantos por cento eu tenho aqui, por exemplo, na nota 8, que eu estou analisando agora aqui, a nota 8, ó. Estão vendo aí, né? Uhum. A classe 8, pessoas que tiraram 8, foram quantas pessoas? 5 pessoas. Aí a pergunta que vocês vão fazer para encontrar a frequência relativa. Se 8 pessoas tiraram 5, quanto é que equivale, num total de 20 pessoas, essas 5? Aí o que vocês vão fazer? Regra de 3, né? 20, são 20 o quê? Notas, aqui são só notas. 20 notas
é o mesmo que 100%. 5 notas são quantos por cento? X%. Vocês estão entendendo agora? Para encontrar a frequência relativa, o que vocês têm que fazer? Repete um pouquinho, por favor. Tranquilo. Olha só. Eu vou apagar aqui. Esse 20 vai ficar perseguindo a gente, é? Exatamente. É Esse 20 vai ficar perseguindo vocês. Por que o senhor está escolhendo esse 20, professor? Não estou entendendo. Porque 20 é o total. 20 é o total. Excelente, entendeu? 20 é o quantitativo total. É os nossos então, 100%. professor, depende de quantos alunos, né? Porque pode ser 20, 15, essas coisas. Exatamente. Vocês vão pegar o quantitativo o total da frequência absoluta, que nesse caso, nesse exemplo que a gente está fazendo aqui é 20, mas poderia ser 40, poderia ser 50, poderia ser qualquer valor. Mas nesse nosso caso, deixa só 20, tá? Não, também não pode, né? Nesse caso aqui é 20, e vocês vão comparar o 20, por exemplo, 20 com 4. Ó. Eu fiz aqui, ó, 20 com 4. Quanto é que equivale 4 para 20 notas, por exemplo? É a mesma coisa que 20%. Aí depois o que vocês vão fazer? 20 com 5. Eu estou fazendo de baixo para cima, mas vocês podem fazer de cima para baixo sem problema algum. Só para que vocês possam olhar. A ordem não vai alterar em nada. O importante, pessoal, é que chegue num quantitativo de 100%. Vocês estão entendendo? Aqui vai chegar num quantitativo de 100%. Aqui já tem 20. Toda vez que muda o valor da quantitativa, talvez os porcento também mude. Talvez não, os porcento vão mudar também, não é isso, professor? Exatamente. Então, olha aí, ó. 20 é o valor total, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, notas. Aqui são notas. Apenas as notas. O total de notas nessa sala de aula, por exemplo, foram um total de notas de 20. Foram 20 pessoas que fizeram a prova. Se o total é 20, então eu tenho uma porcentagem de 100%. Exatamente. Muito bem. De 100%. Agora, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir, ó, 5, não é? Eu já descobri o do 4. Quanto é que equivale? E quanto é que equivale 5 notas? Então, eu vou colocar aqui 5 notas estão para quantos por cento? X%. Vocês estão entendendo? Aí é só fazer a regra de 3. Ó. Multiplicar esse vezes esse aqui e o 5 vezes o 100. Então, vai ficar lá, ó, 20 vezes o x é igual a 20x. 5 vezes 100 é igual a 500. X é igual, o 20 vai passar para o outro lado dividindo, né? 500 dividido por 20. Corta um zero dali, vou pegar aqui o vermelho. Corta esse zero aqui. 25, professor. Corta com esse zero aqui. É excelente, muito bem. X Eu já fiz os cálculos. é igual a 50 dividido por 2. 50 dividido por 2 é igual a 25. 25 o quê, professor? 25%. Então, eu vou dizer que aqui, ó, é 25%. É bem tranquilo isso aqui, pessoal. Vocês vão perceber que isso aqui é bem fácil. Eu já respondi quase tudo. Quase tudo já, né? Aí eu pergunto para vocês. Aqui, ó, eu vou colocar quantos por cento? Bem aqui, ó. Aqui são 5 na frequência absoluta. Equivale a quantos por cento? 25 também. 25 também, muito bem. Então, aqui, ó, é mais 25%. Vocês entenderam aí? Sim. Por que é 25% também, né? Agora, se fosse 3, professor, e 3 ali é quantos por cento? Bora lá olhar. 15%, professor. Muito, para vocês são fera. 15%, muito bem. Acertou. Eu vou mostrar aqui para quem ainda está um pouco perdido. De novo, notas. Muito cálculo. Mas, professor, nada não. Nada não? Certeza? Depois eu tiro minhas dúvidas. Tudo bem. 20 está para um total de 100%. Então, quanto é que eu quero saber agora? 3, né? 3.
3 está para x%. 20, vou fazer multiplicar cruzado. Ó. Eu vou fazer de cabeça, mas eu estou fazendo aqui para que vocês possam entender. 20 vezes x, 3 vezes 100. 20 vezes x, muito bem, vai ser 20x. 3 vezes 100, 300. Vai ficar x é igual a 300 Dividido por 20. dividido por 20. Corta os dois Dá zeros. 15. Corto os 2 zeros, muito bem. Aí fica 30 dividido por 2, que vai dar 30. Vai dar 15, quer dizer. Exatamente. Excelente. 30 dividido por 2 é igual a 15. 15 o quê, professor? 15%. Então, eu vou dizer que aqui é 15%. E aqui também, como é E lá 3, em cima também 15%. é 15%. Quer ver? Vamos tirar agora a prova assim, a gente fez a nossa tabela certa. Vamos somar 15 mais 15, 30. 25 mais 25, 50. 30 mais 50 vai dar 80. 80 mais 20 é igual ao total de 100. Então, significa que está então a gente tem que apertar no corretíssimo. final para Calma aí, poder fazer professor, de calma aí, baixo volta aí, pra volta cima. aqui, não escutei não. Volta aí. Olha aí, ó, professor. vamos voltar. Só somar tudinho. 15%. É só somar aqui tudo, ó, da frequência relativa, para saber se está ok. Professor, eu calculei tudo certo na minha tabela, na hora da minha prova. Eu estou arrebentando. Mas será que estava certo mesmo, professor? Olha aí, ó. 15 mais 15, 30. 30 mais 25 vai dar 55. 55 mais 25 vai dar 80. 80 mais 20 é igual ao total de 100%. Vocês entenderam? Por isso, o que é essa frequência relativa? Para que vocês possam entender. A frequência relativa é o valor proporcional. E o professor deveria vir logo o valor final na questão, né? Para a gente não se perder. Seria melhor para nós alunos. Não, Vale, pessoa sempre que tu vai vai... encontrar Deus. Sonha. Sempre, exatamente. Sempre vai ser 100%. Sempre vai ser 100% o valor final. Mas vocês vão ter que revelar quanto é que equivale cada valor da frequência absoluta. Vocês estão entendendo? É muito Cada mais valor fácil do que eu pensei. É o quê? É muito mais fácil do que eu pensei. Exatamente, professor? é bem tranquilo, é bem tranquilo. Ó, A gente vai mas- fazer vários exemplos. Pode falar. Eu sei que isso daí tá com cheirinho de pegadinha. Professor, com certeza vocês vão inverter as perguntas de alguma coisa aí. Isso tá muito fácil pro meu gosto. Isso A é o princípio, não é que a gente vai inverter. Mas, por exemplo, como é que seria cobrado na prova? Eu poderia perguntar para vocês o seguinte, colocar até essas informações aqui e apagar, por exemplo, poderia na prova fazer isso aqui, ó. Apagar isso bem aqui. E perguntar para vocês, eu poderia dar esses números aqui em cima, poderia apagar esse aqui também, dar tudo isso que está aí. E perguntar para vocês me dizerem qual é a frequência absoluta e qual é a frequência relativa de acordo com aquela classe que está ali. Aí vocês iam ter que fazer os dois passos. O primeiro, que era fazer a contagem de quantas pessoas tiraram 7 e quantas pessoas tiraram 8, e depois vocês teriam que revelar quantos por cento equivale baseado no valor total. Vocês entenderam? Essa seria a média da prova. Mas eu acredito que deve estar bem tranquilo para vocês, né? Identificar quantas pessoas tiraram a nota e quantos por cento equivale àquele resultado. Acredito que isso aí deve estar bem tranquilo na cabeça de vocês. Ou não, né? Pode falar, pode falar. Tranquilo. Tá tranquilo, não tá? Então, turma, olhem só. Vamos descer mais um pouco. Isso aqui está entendido, né? Vamos descer mais um pouco. Vou fazer aqui o terceiro exemplo. Vai ficar bem fresco na cabeça de vocês. Aí. Deixa eu ver que hora que termina essa aula aqui, para não ultrapassar muito do tempo. Tá mais tarde. Que a gente se empolga e eu pessoalmente, eu vou me empolgando. É uma coisa que eu gosto de dar aula, viu? Só ver aqui no horário aqui. Eu queria estar na escola nessa hora, dedo, para tentar. Eu acho que é Para até tentar, é? 2h10, 2h10. Tá certo. Vamos cadeirar. Então, olha aí, ó. Dá para a gente concluir essa parte aqui. Quarta-feira a gente tem mais aula, né? Então, olha aí, ó. Existem também os outros exemplos, né? A gente vai trabalhar com as mesmas coisas aqui, ó. Por exemplo,
Exemplo 3. A altura dos alunos em metros de uma sala contendo 20 alunos. Olhem só, vou até dar um zoom aqui. A altura que eu quero ter, 1,60 m. 60, Olhem só. Aqui, turma, ó, vou pegar até em vermelho. Eu tenho uma classe que ela é diferente. Reparem que a classe anterior, vou até voltar aqui, a classe anterior, ela era repleta por quê? De notas. Era 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Não tinha nenhuma nota quebrada. Não tinha 5,5, 5,75, 6,5, 9,5. Eram apenas números inteiros. Ou seja, não tinha nenhuma nota quebrada. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? É que eu tenho um outro tipo de classe. Como é que é essa classe, professor? É uma classe que é dada dentro de um intervalo. E que intervalo que seria esse? Seria a altura. Olhem só. A altura aqui, eu tenho 1,50 a 1,60. Então, aqui, ó, isso bem aqui, turma, é a simbologia de um intervalo. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Sim, parece uma cruzinha, quase, né? Só faltou... Exatamente. Parece uma cruzinha, muito bem. Então, esse é o símbolo de intervalo. E o que esse símbolo quer nos dizer? Prestem bastante atenção nesse ponto. É que, quando eu tenho, por exemplo, essa minha barrinha aqui, eu vou até botar do lado, essa barrinha, ela é assim. Essa minha barrinha bem aqui, ela significa que o que está do lado de lá faz parte desse meu intervalo. Ele está dentro desse meu conjunto de números. E o que está do outro lado não faz parte. Eu acho que eu entendi. Então, vai de 1 metro... Desculpa, vai de 1,50 m e vai até 1,60 m, não é isso? Os números que estão lá fazem parte do... Quase, quase, mas eu gostei da tua ideia. Olha só, ele vai, nesse caso, ó, o que está escrito ali, ó, ele vai de 1,50 m. Aqui, ó, essa barrinha significa que faz parte. E esse outro lado aqui, ó, que não tem a barra, significa que não faz parte. Ou seja, eu posso dizer, em outras palavras, que aqui vai até 1,59. Entendido? Então, o lado que tem a barra é o lado que faz parte. O lado que não tem a barra é o lado que não contém. Então, ó, eu poderia dizer, em outras palavras, que essa minha classe ela vai de 1,50 até 1,59. E, professor, quem tem 1,60? 1,60 já vai começar a fazer parte aonde? Ó? Bem aqui, ó. Já está na segunda classe. A segunda classe vai de quê? 1,60 até 1,60. 1,60, não, 1,70 não. 1,70 ele não entra. 1,69. 1,69. Porque 1,70 ele já está incluído em qual classe? Aqui embaixo. Na terceira que já classe. vai de... Que vai na terceira classe. 1,70 até 1,79. 1,80, professor, faz parte da terceira classe? Não. Por quê? Porque não tem essa barrinha aqui, ó. 1,80 já faz parte da quarta classe, que vai de 1,80 até 1,89. Professor, e 1,90 faz parte da quarta classe? Não. 1,90 faz parte da quinta classe, que vai de 1,90 até 1,99. Vocês entenderam aí? Quem tem 2 metros é gigante, até doido. Quem tem 2 metros nem está nesse nosso estudo aqui, né? Então, vamos embora. Deixa eu apagar aqui. E, ó. Vocês entenderam? Até agora. Sim, Até professor. agora. Aí tem alguém que está em casa dizendo assim, professor, até agora está tranquilo. Tem alguma desgraceira que vai aparecer aí que eu não vou começar a entender mais nada. Eu tô dizendo. Eu sei que tem alguém que está em casa pensando nisso aí. Eu sei. Eu tô sei que vocês... dizendo. Então, eu vou colocar aqui, pessoal, números hipotéticos. Números hipotéticos. Vamos supor que de 1,50 até 1,59, que está descrito aqui, eu tenho 2 alunos. De 1,60 até 1,69, eu tenho 5 alunos. Estou pegando esses números aqui de cabeça. Aqui, vamos supor que eu tenha 9. Aqui, vamos supor que eu tenha 3. E aqui, vamos supor que... Está faltando o quê? Vamos supor Pode que eu ser tenha 1. variada, professor?
Aqui eu tô colocando para dar o total de 20, entendeu? Mas é só para vocês entenderem, entendeu? O conceito. Esses valores aqui não importam, não. Entendeu? Aqui é só para ser mais prático um pouco. Se a gente somar isso aqui tudinho, 5 mais 2 vai dar 7. 7 mais 9 vai dar 16. 16 mais 3 vai dar 19. 19 mais 1 vai dar 20. Eu só coloquei números ali para dar o total de 20, por exemplo. Entendeu? 20 de novo, Aí 20 de novo. 20 de novo, é para vocês ficarem fixados aí com o número 20. Então, olhem só. Se eu fosse, por exemplo, extrair a frequência relativa, vou começar de cima agora, vou botar ao contrário. Quantos por cento equivale esse grupo de 2 alunos comparado ao valor total? Vocês sabem quanto é que é? É que dá para fazer de cabeça. 10%. 10%. E, professor, e 5 equivale a quanto? 25%. 9 equivale a quanto? 45%. É que eu estou fazendo logo de cabeça, né? Porque a aula vai terminar. 3 equivale a quanto? 15%. 1 equivale a quanto? 5%. Aí é só somar. 10 mais 15 mais 45 mais 15 mais 5 é igual ao total de 100%. Vocês entenderam? Ah, professor, como é que eu consigo saber ali que deu 10% se eu não conseguir fazer de cabeça? É só vocês fazerem a regra de 3. 20 está para 100, 2 está para X%. Aí resolve lá a regra de 3, né? E vocês vão chegar ao total de 10%. E aí vocês vão chegar ao total de todos esses valores aqui. Entendido? Já estava quase chegando no resultado, professor, o senhor respondeu. Está quase chegando, né? Muito bem, estou gostando de ver a participação de vocês. Parece que cada dia a gente está conseguindo melhorar mais. PDF para copiar? Eu vou mandar daqui a pouco, vou disponibilizar para vocês no grupo. E aí, essa semana, eu vou deixar para preparar o simulado para vocês, com algumas questões, para vocês exercitar. Não, na nossa semana de simulado, talvez eu passe um quantitativo pequeno de questões, mas Professor, 2 ou 3, só para vocês treinarem. Será que seria bom fazer no celular, porque, sei lá, caderno dá uma preguiça de escrever? Eu não recomendo que vocês façam no celular. Não recomendo. Por quê? Porque vocês não conseguem assimilar. E já há pesquisas, há artigos que demonstram que enquanto o aluno ele ouve e ele reproduz no caderno, ele consegue absorver muito mais conteúdo. Entendeu? É verdade. Entendi. Eu só aprendo copiando. Verdade. Exatamente. Então, é por isso que eu disponibilizo sempre essa aula gravada, para que se algum ponto vocês não tiverem dúvida, vocês podem voltar. Nem é, na verdade, obrigação, e vocês sabem, que do professor gravar as aulas, ou mostrar o rosto, ou coisa parecida. Eu realmente me esforço para tentar que vocês consigam realmente aprender. Por isso que eu gravo essas aulas, eu preparo tudo aqui no estúdio, para eu poder enviar essas aulas para vocês, e para que vocês possam aproveitar. Eu quisera que todos pudessem aproveitar disso, entendeu? Tem gente que, infelizmente, não tem interesse, né? Mas eu sei que tem muita gente que quer entrar no vestibular, tem gente que quer entrar no mercado de trabalho, eu sei que tem gente que quer mudar a sua realidade. E é isso que importa. Porque eu também já fui aluno de escola pública, eu estava em outro dia, praticamente, eu sou novo, né? Eu estava aí do outro lado, numa escola que não tinha nem braço na cadeira, por exemplo. Numa escola estadual que era muito complicado, entendeu? E graças a Deus, tudo mudou através... Eu primeiro ano, eu fui um aluno muito relaxado mesmo. Então, eu não bagunçava e tal, só que eu comecei a prestar atenção numa coisa, que com o tempo ia passando, e só eu estava me prejudicando. E foi dito certo. As pessoas que escolheram aquele caminho, continuar naquele caminho, não mudaram. É sempre muito mais sedutor você estar conversando ou fazendo outra coisa. E eu gostava muito. Mas depois eu decidi tomar outro caminho. E graças a Deus eu tomei esse caminho. Não é à toa que hoje eu montei minha própria empresa, eu trabalho não só aqui nessa escola, eu trabalho em outras escolas, eu dou aulas particulares, eu sou engenheiro da prefeitura também, então foi um caminho de escolha. Por isso que eu quero que vocês façam a escolha certa. Né? Então, o que eu puder fazer para que vocês escolham o caminho certo, eu vou ficar muito satisfeito. Na escola antigamente que eu trabalhava, só um spoiler, eu tenho alunos que, graças a Deus, receberam o resultado nessa semana, agora passada, do Enem,
e que tiraram excelentes notas, que são fortes candidatos a entrar no vestibular no curso de medicina. Eu estou feliz, né? Porque é o curso que eles escolheram. Claro, tem pessoas que estão também pensando em outros cursos que também estão com excelentes notas, mas eu fico feliz por esse resultado. E é isso que eu quero fazer com vocês, é tentar ajudar vocês a alcançar esse sonho de vocês, para quem quiser, né? Para quem não quiser, infelizmente, não vai ter como. Turma, alguém tem alguma dúvida? Não, tá ótimo. Não? Então, pessoal, até o nosso próximo encontro, que deve ser na quarta-feira. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, professor. Falou. Tchau, valeu, falou. Aí, Ângelo.